Vamos que vamos. Ó, a gente está falando, então, de atmosfera, a gente está falando da camada gasosa do planeta. Sem a atmosfera não há vida, claro, porque ela tem um papel importante de retenção do calor, ela tem um papel de retenção da umidade. A atmosfera é essa camada que envolve o planeta, onde tem o oxigênio fundamental para a nossa vida, onde tem outros gases também que fazem, que compõem o conjunto atmosférico, que tem as suas funções dentro da atmosfera. Então, a atmosfera, ela é fundamental e a qualidade dessa atmosfera, ela vai interferir na qualidade da vida das pessoas. E, obviamente, nós estamos vivendo uma era que nós chamamos de antropoceno, que é a era do homem sendo responsável pelas mudanças do ambiente. E essas mudanças têm provocado o quê? Essas mudanças têm provocado uma alteração na qualidade de vida. Hoje, né, nós estamos conversando, mas se nós buscarmos aí há 48 horas atrás, a chuva que aconteceu agora na Argentina foi uma chuva que lembrou muito, há um ano atrás, as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul. E se você pegar entre o Rio Grande do Sul e a da Argentina, nós vamos ter um evento em Valência, na Espanha, de chuvas intensas, sem contar o aumento das secas, sem contar o aumento das estiagens. Hoje aqui, né, ó, vou ostentar, hein? Antigamente você podia trazer uma bebida chique, ó, ostentei. O que é isso aqui? Café. Por que ostentei? Porque hoje o café, em um ano, ele aumentou mais de 80%, e uma das grandes causas do aumento do preço do café está associado ao que nós estamos falando hoje. O que é? Que é a condição atmosférica, que está alterando a condição climática, e a planta café, ela precisa de uma condição que é, só para você entender, de um frio para florescer. A florada é que garante a frutificação de qualidade. Esse frio não está acontecendo, essa chuva não está acontecendo, e o Vietnã, que é um país muito importante, o Brasil é o maior de todos, o Vietnã é o maior, entre os maiores produtores de café do mundo, teve mais de 70% da sua safra, lembrando que o Vietnã fica na faixa tropical, e as mudanças climáticas detonaram as estruturas de produção de café, como também disparou o preço do chocolate, mundialmente falando, em função do aumento da temperatura relacionado à produção de cacau na República Dominicana, na África. Aqui a gente vai seguir, né, a essas condições sobre as mudanças do ambiente que vão impactar na produção agrícola, que vai impactar na qualidade de vida do homem na cidade. Enfim, vamos conversar bastante. E para falar disso, tempo e clima, correto? Então, como eu disse a vocês, a atmosfera, que é essa camada importante, essa camada que vai... Opa, sumiu a imagem aí. Espera aí que eu já vou voltar. Espera aí que sumiu, eu já volto. Tá? Dá uns bisus desses aí. Por que a minha câmerazinha sumiu? Agora vai voltar. Oh, senão a gente vai ter que trocar de fornecedor de imagem aqui. Tá dando, ela vai dando... acabou, tá bom. Vou trocar aqui, espera aí. Aguenta aí, né? Gente, é só com vocês, né? Tá tudo tão legal, tá tudo bonitinho. Aí voltou. Agora vai. Quer ver? Olha eu aí chegando. Cheguei. Eu vou acompanhando, vai saindo, a gente vai conectando. Então, moçada, o que acontece? A gente tem um cenário que é um cenário onde a atmosfera, que é fundamental para garantir a umidade, garantir todo esse conforto que eu disse a vocês. Fica de curiosidade para vocês que a atmosfera é composta de nitrogênio, onde você tem 78%, oxigênio 28%, 21%, mas para ser preciso. Mas eu queria chamar a atenção do gás carbônico, do CO2. A quantidade de CO2 na atmosfera é 0,01%. Gente, se eu dobrar essa quantidade de CO2 na atmosfera, a gente vai cozinhar todo mundo, né? Vai potencializar mais o efeito estufa. Que é isso, né? O aumento do gás carbônico emitido pelas queimadas, né? A derrubada das florestas, que diminui o sequestro de carbono, isso é muito importante, hein? O carbono está aí. E a vegetação, ela sequestra esse carbono. Com a derrubada das florestas, o carbono não é sequestrado, não é
capturado, e aí você vai aumentando a concentração dele, gerando o que nós sabemos, um aumento médio da temperatura que está provocando esse fenômeno não, esse fato, que é o aquecimento global. Então, essa composição, acho interessante colocar esse número para você ter uma ideia, né, da porcentagem, né, que, como diz aquela frase, os piores venenos estão nos menores frascos. Então, quando eu vejo uma concentração tão pequena, uma capacidade muito grande de detonação. Gente, a atmosfera, ela não é homogênea. Você está vendo aí as camadas da atmosfera, aonde você tem aqui embaixo, né, iniciando lá no pé da atmosfera, a chamada troposfera. Essa troposfera, a gente vai ver melhor na próxima imagem, mas é onde a vida acontece, muito importante. Os vestibulares de geografia trabalham com isso. A troposfera, tá, é onde há vida, onde há os eventos meteorológicos, onde há chuva, onde o avião voa, onde você tem a ocorrência do oxigênio. Então, é nessa camada que é onde você tem os eventos meteorológicos, aonde nós vivemos. Precisamos entender a troposfera para entender a condição dos elementos climáticos. Acima da troposfera vem a estratosfera, tá? Eu não escrevi aí, mas se você quiser botar nas suas anotações, a estratosfera é onde está a camada de O3, a camada de ozônio. Todos nós sabemos que o ozônio da estratosfera ele é responsável pelo bloqueio, tá? Por reter os raios ultravioletas, e que os raios ultravioletas são cancerígenos, ou melhor, vamos falar uma palavra melhor, são mutagênicos, tá? E ao destruir essa camada, através da emissão de CFC, cloro, flúor, carbono, a gente abre um rombo. Na verdade, o nome correto é a gente cria uma camada mais rarefeita, chamada popularmente de camada de buraco de ozônio. E aí esses raios ultravioletas eles vão passando e vão aumentando a incidência de câncer de pele, índices de catarata. É uma grande ação mutagênica. Você viu que eu não coloquei na tela nada aí, porque eu quis falar mais. Agora, a mesosfera, onde passam os meteoritos, tá bom? Costumam se desintegrar. Recentemente, todo mundo achou que estava caindo um cometa, um meteoro no Brasil. Era o lixo espacial que cruzou o céu de Brasília, cruzou o céu de Belo Horizonte. As pessoas já estavam achando que era estrela cadente, que eram os ETs vão invadir. Mas você viu, está muito longe, tá? Estava mais de 60 quilômetros em relação a gente aqui. É a mesosfera, onde desintegram os meteoritos, é onde você vê a estrela cadente. A ionosfera é onde passa, né, as ondas de rádio, e a exosfera lá em cima. Para você entender melhor, eu gosto dessa imagem aqui, ó, beleza? Então, repare ao detalhe. A camada aqui embaixo, né, em destaque agora em branco, é a troposfera. Como eu disse a vocês, a chuva, onde tem o vento, onde tem o balão meteorológico, onde tem o avião, ela tem uma altura até 12, 15 quilômetros em relação ao nível do mar, tá? Quando a gente viaja de avião, quem gosta de viajar no avião, vê lá na telinha a altitude que o avião está viajando, e essa altitude é uma altitude de 10, 11 mil metros. O avião simplesmente vai voando assim, ó, passando no limite da troposfera para a estratosfera. O que tem na estratosfera? Você respondeu aí sozinho, né? Na estratosfera tem a camada de ozônio. Eu comecei a aula falando exatamente disso, do quanto é importante acondicionar o meio ambiente, acondicionar a qualidade de vida. Então, vamos lá entender algumas coisas. Estou viajando aqui, tá? O que você está viajando, senhor? Estou dizendo o seguinte, pessoal, o que acontece? O assunto clima ou assunto tempo, tá? O assunto, quando você não tem assunto com alguém, surge o assunto chamado meteorologia. Você entra no elevador, nossa, calor hoje, hein? Está frio hoje, precisa chover. Oh, meu Deus, você conversa com as pessoas, né? E eu contei isso brincando, né, numa sala de aula com os meninos. Falar, agora está chegando a época de festa junina, né? E na época de festa junina, aí tem toda aquela paquera aí e tal, né? E gostoso essa época.
Aí você fala, a festa junina faz um friozinho, aí o Bopinho chega do seu lado e fala assim, nossa, tá frio agora, né? Aí você, ai, Bopinho, ai, tá frio, né? E aí começa a conversar, começa esse papo furado aí, mas é através, graças ao tempo. E eu contei isso na sala de aula de uma escola, e a menina olhava assim, sorria e só fazia assim com a cabeça, porque ela falou assim, professor, foi assim que eu comecei a namorar o meu namorado agora, né? Eu falei, nossa senhora, que coisa, hein? Que desespero de causa, né? Porque esse é o Miguel mais clássico dos clássicos. Então, além de ser o primeiro Tinder, o primeiro contato social, né, falar sobre o tempo, ele tem uma importância muito grande. As previsões de negócio, tá? Na meteorologia, a agricultura depende das condições do tempo. A questão das navegações, do espaço aéreo, depende das condições do tempo. E você vê um detalhe, eu estou falando do tempo, não estou falando do clima, que é aí que eu quero entrar. Tempo, pessoal, é diferente de clima, tá? Tempo é bem diferente de clima. Perdão. Por quê? Porque tempo é momento. Então, a gente faz previsão do tempo, a gente não faz previsão do clima. Pô, eu quero fazer a previsão do clima do Saara. Básico, né? O Saara é um baita deserto, então, e lá é seco. Vou fazer a previsão do clima da Antártida. Na verdade, tempo é momento. E o clima, presta atenção no que eu vou falar. Eu defino assim, tá? É a sucessão habitual do tempo nos últimos 35 anos. Então, o que seria a sucessão habitual do tempo? Vamos usar o exemplo da nossa cidade, aqui em Campo Grande. Nós temos o verão chuvoso e quente, e depois vem o inverno frio e seco. E como que é a sucessão? Como que é a sequência? Quente, chuvoso, frio e seco. Quente, chuvoso, frio e seco. Quente, chuvoso, frio e seco. Então, esse é o comportamento. Essa é a sucessão do tempo. Ok? E se isso se comporta nos últimos 30 anos, caracterizou-se o clima. Tá? E é muito comum, né, pessoal? Você ouvir apresentadores de televisão, locutores de rádio. Boa noite. Essa noite é com clima agradável. Maria manda o amor para João. Gente, está errado, tá? O clima, ele é, e o tempo está. Então, hoje, o tempo está uma noite agradável, com queda de temperatura. Mas o clima aqui em Campo Grande é o tropical, semi-úmido. Tudo bem? Então, isso já é tema de questão de vestibular, tá? Nessa tela, então, você identifica aí as características, né, do tempo e do clima. Clima é uma série de estados da atmosfera em sua sucessão habitual em um determinado lugar durante um longo período. Tempo é cada um desses estados, é considerado isoladamente, por isso que o tempo é momentâneo, tempo é momento, tá certo? Então, só para você ter uma noção, o que o planeta está passando por mudanças climáticas, o que significa essas mudanças climáticas? É que o comportamento do clima, ou melhor, o comportamento do tempo, ele está se alterando. Em breve, nós vamos ter, assim, já é previsto que essas chuvas no sul acontecerão de uma forma mais comum, porque o clima ele está se reajustando, então está tendo uma mudança climática, tá bom? Perfeito. E aí, vamos trabalhar. Gosto muito dessa questão, porque, para mim, essa questão, ela traz para nós qual a ideia? A ideia, né? Estou sem óculos, tem que puxar um pouquinho mais aqui para frente, tá? A ideia do quanto é importante entender a atmosfera. Então, vamos lá. Sem delongas, vamos lá para o texto. Da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, interior de São Paulo, questão essa produzida pela Unesp, então, uma boa questão de referência. O impacto das mudanças climáticas sobre a saúde requer uma análise interdisciplinar, permite avaliar as relações entre os sistemas sociais e econômicos, biológicos, ecológicos, físicos e as alterações climáticas. As mudanças climáticas podem produzir impactos sobre a saúde humana de forma direta, como no caso das ondas de calor ou nas mortes causadas por eventos extremos, furacões, as inundações.
de forma indireta, quando mediado por alterações do ambiente, como as mudanças no ecossistema e nos ciclos biogeoquímicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas. Perfeito esse texto, bora para a questão. Sobre a dinâmica da atmosfera, os problemas de saúde assinalados. Vamos lá? Olha só. O aquecimento global pode ter consequências diretas sobre a morbidade e a mortalidade por meio de produção de desastres como os enchentes, calor, secas e queimadas. Se você quiser colocar uma listinha aí, nós temos as chuvas no Rio Grande do Sul, tivemos agora as chuvas na Argentina, as chuvas em Valência, na Espanha, as ondas de calor que vão vir agora para a Europa, ondas de calor, e é interessante, aproveitando, as ondas de calor da Europa já foi encontrado na Itália, na Grécia, mosquito parente do Aedes aegypti. E quais são as doenças transmitidas pela família do Aedes? Uma delas é a mais famosa, é a dengue, chikungunya. E tem registros, então, de dengue o ano passado, na Grécia, na Itália, que antigamente não era possível, mas com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura. O ano passado fez 40 graus no metrô de Londres. Gente, quem conhece a Inglaterra, conhece Londres, não tem ar-condicionado, porque é gelado o país. 40 graus, morreu gente. Muito calor. Né? E aí você vai ter. Lembre que a Europa é um continente de idosos, muito sensíveis às condições de calor. Letra A, perfeito, correto. Tá? Queimadas, também já falando de queimadas, o Pantanal, o aumento das queimadas. Na Europa também, agora é época de queimada, no verão. Então, são esses eventos já previsíveis em função das mudanças climáticas. Letra B. As flutuações climáticas interferem na dinâmica de doenças vetoriais, com a maior incidência de dengue no verão e de malária na Amazônia, durante o período de estiagem. E aí é o que eu disse a vocês. As doenças elas estão aumentando seu período de ocorrência. Então, a dengue, agora, eu vou falar assim no passado, né, falando aquela conversa de tia e tal, na minha época, agora nós estamos no mês de junho, desculpa, maio, entrando em junho, a temperatura era mais amena, não tinha ocorrência de dengue. E hoje, eu vi, semana passada, o carro do Fumacê aqui em Campo Grande, para diminuir a incidência de mosquitos, porque a dengue está acontecendo. Correto? Então, a letra B está correta. C. Os eventos extremos geram flutuações que podem afetar a dinâmica das doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, as hepatites virais, as doenças diarreicas, tá? Assim, é desesperador após uma chuva, como aconteceram as cheias no sul, como aconteceram as tragédias de chuva no litoral norte paulista, na região de Petrópolis, e agora, hein? Agora está chovendo muito no Nordeste. Semana passada choveu muito em Recife, é época de chuva, tá? As mudanças climáticas. Agora está chovendo no Nordeste. O litoral nordestino sempre choveu agora, nessa época, no meio do ano. Só que está chovendo muito. Recife foi muito forte a semana passada, tá bom? Então, quando tem cheias, os ratos, né, as águas entram nos lugares, nas galerias de esgoto, e os ratos urinam. O homem, em contato com essa água cheia de urina de rato, acaba adquirindo o quê? Leptospirose, por exemplo. Então, é um problema caótico, né? Muito bem, vamos ver a letra D. As queimadas e os efeitos das inversões térmicas impactam na qualidade, tá? Impactam na qualidade do ar, principalmente nas áreas urbanas, do aumento de incidência das doenças infecto-contagiosas. Olha que interessante, presta atenção. É fato, as queimadas, além de alterar a condição atmosférica das regiões rurais, essas fumaças e resíduos são trazidos para a cidade. Quem é de Corumbá fica o ar irrespirável durante as queimadas no Pantanal. Aqui em Campo Grande, infelizmente, vocês devem ter na sua memória, e vai acontecer de novo, o cheiro de fumaça na cidade, o céu fica sujo, e é fumaça que vem do Pantanal. Pior, aquela chuva negra que caiu em São Paulo,
são as fuligens, as queimadas, trazidas pelos rios voadores que caíram aqui no centro-oeste e no sudeste. Então, isso é fato. Agora, veja que está escrito doença infecto-contagiosa. E aí, pessoal? Qual é a doença infecto-contagiosa transmitida pela poluição, pela fumaça? Nenhuma, né? Você não pega nenhuma doença infecto-contagiosa em função das mudanças climáticas, correto? Ela se prolifera, mas você não pega porque está tendo queimada. Então, essa é a resposta da questão, ok? Mas só para a gente finalizar a letra E, as geadas, os vendavais, as secas, as cheias, abruptas, fortes, podem provocar perdas na agricultura, principalmente na de subsistência, o que agrava a situação da desertificação. Essa próxima tela, para mim, é a tela que você tem que printar, é a tela que você tem que guardar, porque isso aqui, só nessa tela, eu tenho um monte de questão de vestibular, eu tenho tema de redação, tema de atualidade, tá? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu aqui. Vem comigo aqui, você vai entender o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Deslocamento de pessoas, de populações inteiras. Qual é o nome disso? Será que alguém pode me dizer que já foi tema da FUVEST, já foi tema do seu curso de redação, sobre o nome dessas pessoas obrigadas a se deslocar em função das mudanças climáticas? Quem é que arrisca digitar aí? Tá? Exatamente, Davi. São os famosos refugiados climáticos, que é o novo grupo de refugiados. Você sabe, refugiados são aquelas pessoas que saem do seu local de origem em função da não condição de viver, por uma guerra, por uma perseguição política, e agora por uma condição climática. Tem gente no Rio Grande do Sul que até hoje está morando em abrigo, não volta mais para suas casas, perdeu tudo. Famílias se mudaram, pessoas estão saindo das áreas de ampliação de aridez no Nordeste. Então, o refugiado é aquele cara que sai, não porque ele quer, mas porque ele é forçado a sair. Então, ele sai numa condição despreparada e passa a se tornar um problema social onde ele chega, correto? Então, a gente tem, hoje, cerca de 90 milhões de refugiados, não climáticos, mas refugiados climáticos, refugiados de guerra, de perseguições, e eles chegam com a roupa do corpo, e passam a ser um problema que não falam a língua do país que chega, tem dificuldade porque estão com documentação irregular, sofrem preconceito porque chegam numa condição muito ruim. Então, o problema de refugiado já é um problema sério. Agora, ele é aumentado pela questão climática. Seguindo aí, a gente vai entender aqui, ó, queda na produtividade agrícola, correto? Dei o exemplo do café, e aí o que acontece? Aumento dos preços. E aí, quando você aumenta o preço, você aumenta a desigualdade. E aí você vai ter aqui, ó, o aumento da pobreza. Por que o aumento da pobreza? Caramba, se aumenta o preço, eu não consigo comprar, eu vou me tornando excluído socialmente. Então, isso aumenta, né? A mudança climática contribui para o aumento da desigualdade social. Pessoal, eu estava vendo sobre aquelas ondas de calor no Rio de Janeiro, o índice de estresse do trabalho, tá? Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, a perda da capacidade devido ao calor. Isso é fato. Você imagina as pessoas morando, pessoas simples, né? Aqui nós estamos no conforto do ar-condicionado, aqui nós estamos no conforto das nossas casas, mas dá um pulo. Já andou na rua, nos bairros mais pobres, casas sem ar-condicionado, mal e mal um ventilador? Geralmente são pessoas que têm trabalhos mais braçais, trabalhos que exigem mais disposição física, dormem mal, acordam mal-humorados. Mal-humorado não é um mal-humorado de piti, de que não vive direito, pega ônibus lotado, sem ar-condicionado. Essa pessoa vai ter que qualidade de vida. Como é que vai ser o trabalho dele? Correto? Então, isso tudo está relacionado. Propagação de doenças, como eu disse a vocês agora recentemente, tá? O agravamento do acesso à água potável,
pois a escassez da água em função da diminuição das bacias hidrográficas leva aos conflitos pelas nascentes. Conflitos bélicos, está vendo aqui, ó? E aí, será que você consegue me trazer agora aí um conflito cuja pauta é o controle de nascentes? Será que alguém consegue? Ou se alguém está conectado ou conhece? Isso mesmo, Davi. A Índia e o Paquistão é um conflito, sim, que tem um contexto histórico, mas a região da Caxemira é a nascente do rio Indo, dos vales férteis. Ter o controle da Caxemira, ter o controle das nascentes do rio Indo. Então, aquela água fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Por isso que brigam. Né? Não é por petróleo, não é por carvão, por ouro. Não, é por água. Tá? Eu não sei se alguém sabe aqui, em 2010, os palestinos fizeram uma denúncia na Conferência Mundial das Águas, onde Israel foi acusado de contaminar as nascentes do Rio Jordão, porque nasce o Rio Jordão, né? E as águas vão lá para o Mar Morto, e os palestinos moravam nas margens dos rios, e a denúncia é que os israelenses estavam contaminando, envenenando as águas dos palestinos. Ter o controle das nascentes, ainda mais naquela região, que é uma região deserta, certo? E, né, para finalizar, o grande problema que nós estamos falando, eu recomendo, vou dar o nome de uma cidade para vocês, que se chama Antafona. Antafona é uma cidade no litoral do Rio de Janeiro. Essa cidade é uma cidade que está perdendo o seu litoral em função do avanço das águas do mar. São as ameaças das ilhas da Oceania, o Kiribati, né? Caramba, as ilhas de... Ai, Jesus, me falou agora aqui. Vanuatu, tá? As ilhas de Bora Bora. São regiões que estão ameaçadas a serem engolidas pelo mar em função do derretimento das calotas, elevação das águas. Muito bem. Então, você entendeu isso aí, tá? O clima, que é o grande arquiteto desse processo. E, na verdade, a composição do clima é essa aqui, ó. Olha para mim, estou olhando aqui para você, você pode olhar, e olha para mim. Eu já falei isso em muitas aulas, eu gosto de repetir. Eu adoro esse assunto de meteorologia, sabe? Eu acho muito legal. E quando eu entrei na universidade, cara, a gente pega assim a grade curricular, né? Na minha época não tinha internet, então a gente recebia um livro grosso, que era o catálogo da universidade. E nesse livro grosso tinha as disciplinas. E as disciplinas tinha meteorologia, né? Pô, eu falei, cara, vou estudar meteorologia, que legal, que bacana. Então tá. Aí eu estou estudando meteorologia para ver, então, puxa, o que eu vou estudar, né? Então, para estudar meteorologia, vinha as matérias chamadas pré-requisitos, quer dizer, eu tinha que fazer umas disciplinas, aprovar nessas disciplinas para poder fazer meteorologia. Aí eu caí para trás. Era cálculo 1, álgebra linear, que é uma matemática sem número. Eu fiz física 1, física 2, tá? E aí tem umas outras matérias. Cara, meteorologia é ciência exata, cara. Meteorologia é ciência exata. São físicos e matemáticos que estudam isso. Por quê? Porque são modelos matemáticos. Tá? Eu vou falar de uma forma bem simples, mas você vai entender. O clima é o que você está vendo aí na tela. Várias variáveis, latitude, altitude, massa de ar, umidade, temperatura, é tudo isso que você está vendo. Então, você imagina que tudo isso compõe uma equação, todas as variáveis. E aí você tem, então, um modelo matemático, né, a famosa fórmula. Aí essa fórmula ela te dá o comportamento. Então, você vai avaliando o comportamento do tempo nos últimos anos, vai estudando, e aí fala, se acontece isso, 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 então vai dar chuva. Acontece isso, 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 então vai dar sol. Falando simplesmente, tá? O Prêmio Nobel de Física de 2021, dá um Google aí, Prêmio Nobel de Física 2021,
foram um grupo de matemáticos e físicos que fizeram um modelo do aquecimento global. Eles conseguiram traduzir matematicamente tudo que está acontecendo na atmosfera que está resultando no aumento da temperatura. Falando assim, é super simples, né? Agora os caras ganharam o prêmio Nobel. Então, quem sou eu, pobre professor Cenoura, questionar o prêmio Nobel da Física? Vamos tomar banho. Tem uns caras muito malucos aí no mundo que a gente vive, tá? Por que tem uns caras muito malucos no mundo que a gente vive? Porque eles estão propagando essas ideias malucas aí, que não tem aquecimento global, que é tudo blá, blá, blá. Vai estudar. Vai corrigir a fórmula matemática do cara lá do prêmio Nobel da Física. Gente, vou desabafar. O que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo o seguinte: as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas ignorantes cheias de certeza. Esse é o mundo. Quanto mais certeza a pessoa tem, você pode correr. Pode correr, porque o bicho vai pegar. Desabafei. Então, vamos lá. Tá? Então, moçada, aqui não são os fatores. Vamos conversar sobre eles, tá? A gente vai passear agora, conversar sobre eles. Os elementos. Eu quero abrir agora, falar um pouquinho da temperatura do planeta. Ok? Então, o que acontece? A temperatura do planeta é um fator que varia de acordo com a latitude. Olha que interessante aqui, tá? Então, veja aqui você. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Veja aqui. Eu tenho aqui essa faixa quente, correto? Maravilha? Que é a faixa aqui, ó, mais vermelha. Então, essa região aqui é de alta temperatura. Você sabe, né, que essa linha aqui é a linha do Equador, a linha 0 grau. Então, eu vou aumentando a minha latitude, chegando aqui em cima, né, que é 90 graus norte, e aí você tem o quê? Olha na legenda aqui, é uma temperatura muito fria. Então, quanto maior a minha latitude, né, quanto mais me afasto da linha do Equador, menor é a temperatura. Então, a latitude na linha do Equador é quente, eu vou afastando para o norte, eu vou afastando para o sul, eu vou esfriando o planeta. Isso aí é fato, beleza? Maravilha. Então, a temperatura ela se apresenta nesses duas formas. Nós chamamos, né, de média térmica e amplitude térmica. Importante entender. Média é matemática. Gente, olha só. Cara, e começa a ver aqui, eu fico vendo. Gente, olha que interessante esse gráfico que você tem de São Paulo aqui. Gente, aqui é São Paulo em 1880 e 1900, né? Finalzinho do século. Não vai falar Revolução Industrial, não, porque São Paulo, a indústria no Brasil, está pedindo a participação dos meus futuros universitários. A partir de quando, de que década do século XX eu posso dizer que a indústria iniciou no Brasil? A partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, correto? Isso mesmo, a partir dos anos 30 e pós-Segunda Guerra Mundial é que tem indústria. Então, olha só a temperatura de São Paulo na época, aqui, ó, a temperatura aqui, ó, é uma temperatura bem mais baixa. Aí, quando chega aqui, ó, anos 30, anos 40, anos 50, 60, olha o que acontece com a curva, ó. Só sobe, galera, tá? Só sobe, não vai voltar. Bom, esse que vos fala aqui, né, que já tem mais passado que futuro, eu sou paulistano, né, meu? Eu nasci lá na região de Ibirapuera, lá na região da Moema, Zona Sul, playboyzinho de merda. E aí minha mãe falava assim, Nando, cuidado aí com o sereno, hein, cara, vai ficar gripado, porque São Paulo era terra da garoa, era frio pra caramba, tá? Muita umidade, garoa, era frio mesmo. Cara, hoje São Paulo não tem mais garoa, essa umidade, é uma cidade seca, e a temperatura subiu, a temperatura disparou, correto? Então, o que acontece? Esse gráfico é perfeito para mostrar que, a partir da então chamada Revolução Industrial Brasileira, gente, é duro ficar sem óculos, eu tenho que fazer aqui, ó. A partir da então chamada Revolução Industrial Brasileira, a gente vai ter o reflexo que teve no mundo. E isso vai mudando. Lembra a história da equação matemática que eu falei?
isso vai mudando as variáveis, a equação matemática vai mudando, a fórmula vai mudando. O comportamento também vai mudando, e vai mudando o clima, tá? Então, isso é a média térmica. Tranquilo, média, né? Agora, existe uma expressão que você está vendo na tela chamada amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação entre a máxima e a mínima. Então, nesse gráfico que você está vendo, você tem menos 15 graus, correto? Que é a mínima, e você tem mais 35 graus. Então, a amplitude térmica é de 50 graus. A amplitude é a diferença. Então, você tem uma amplitude de 50 graus, uma variação entre a máxima e a mínima de 50 graus. É diferente de média, tudo bem? Isso é importante, porque nas próximas aulas a gente vai falar do comportamento dos climas no Brasil e no mundo, e fala-se muito da amplitude térmica, fala-se muito da variação entre a máxima e a mínima. Perfeito. Da temperatura, nós chegamos às chuvas. Da temperatura, nós chegamos às chuvas, tá? Que se chama precipitação. Você tem 3 modelos de chuva aí. 3 modelos. E esses 3 modelos são bem interessantes, tá? A primeira, que você está vendo aqui, que é essa condensação. Qual será a primeira? A segunda, qual será? E a terceira, qual será? Vamos lá a entender aqui, ó. Gente, a primeira é chamada chuva convectiva ou chuva de convecção. Se você me olhar aqui na tela, eu vou fazer um movimento aqui com a mão, estou vendo aqui, acho que dá para entender, tá? O que acontece? Na chuva de convecção, o calor evapora a água, então, ó, minha mão está subindo, você sabe, quanto maior a altitude, menor a temperatura, chega aqui em cima, formam nuvens gigantescas e condensa e chove. Então, por que chama convecção? Olha minha mão aí na tela. Chove, evapora e volta. Evapora, chove, volta. Evapora, chove, volta. Tá? Então, formam aquelas nuvens gigantes, são chamadas de cumulonimbus. E aí, galera do Harry Potter, tranquilo? Qual é o nome da vassoura lá do rapazinho? É uma Nimbus 2000, 3000, né? É porque Nimbus está associado à intensidade. Cúmulo é acúmulo. Acúmulo denso, força, raio, chuva. Então, moçada, onde acontece esse tipo de chuva? Na Amazônia. Ó, falo muito porque a gente vai falar muito do Pará, por causa da COP30. Então, lá no Pará tem uma expressão, né? Alguém aqui já foi para o Pará, morou no Pará, né? Se tiver, me corrija se eu estiver errado. O ano passado eu tinha um aluno do Pará, e ele falou, não, professor, o senhor está certo. Ainda bem, né? Lá no Pará fala assim, senhora, que horas vai começar a sua aula? Ó, pessoal, minha aula começa depois da chuva. Deu 5h30, todo mundo está no computador. Senhora, que horas vai acabar a sua aula? Ah, vai acabar antes da chuva. Bem antes da chuva, logo na beirinha da chuva. Ah, então, 4h30, a aula vai acabar. Porque em Belém chove todo dia essa chuva de convecção. Todo dia. Tá? O dia que o aquecimento global mudar a chuva de Belém, Jesus, você vai falar, não acredito. Então, vá para Belém. Vai tomar açaí de verdade e vai ver isso aí. Te encontro antes, depois da chuva, porque é a chuva de convecção. Aqui para nós, no Centro-Oeste, aqui no Centro-Sul, né? Sudeste e Sul do Brasil, é a famosa chuva de verão, tá? É a famosa chuva de verão. É aquela chuva, né? Verão, novembro, dezembro, amanhece o céu claro, bonito, fresquinho, e dá-lhe evaporação, e dá-lhe evaporação. Aí começa a formar aquelas nuvens gigantes no horizonte, e sabe quando é que chove? A hora que você tem que sair de casa. Sabe quando é que chove? A hora que eu saio da escola e vou para o meu carro, que eu parei longe, porque geralmente você para longe, e aí quando eu estou no meio do caminho, chove. Tá? Essa é a chuva de verão. Então, gente, não sai de casa, tá? Você não sai de casa que aí não chove. Porque se você sair de casa, vai tomar chuva.
É a chuva convectiva, a chuva de verão. Beleza? Massa. Vamos lá para outra, que é chamada chuva frontal. O que é a chuva frontal? A chuva frontal, né? Você olha para mim aqui que você vai entender. Você está vendo esse desenho muito louco? A minha mão aqui, a do relógio, minha mão esquerda, é uma frente fria, é uma massa de ar fria. A minha mão direita, que está aqui retinha, é uma de ar quente. Aqui a mão fechada é fria e a mão direita é a massa de ar quente, o calor. Tá? Você reparou hoje que interessante? Você viu que formaram nuvens, parecia que ia chover, moçada? Mas não tinha previsão de chuva. Vocês viram isso? Sabe por quê? Alguém sabe me dizer? Eu vou dizer então. Sabe o que é? Está vindo uma frente fria, veio uma frente fria, né? Essa que fez chover na Argentina, que caiu a temperatura no sul, fez chover no sul, em Santa Catarina, mas nem tão forte. Então, essa frente fria está chegando, e aqui a minha mão aqui é o calor. Aí, quando chega, ó, encosta aqui, quando encosta, chove, né? Então, é a chamada chuva frontal, porque as massas se encontram aqui, ó, que legal aqui. Tá vendo? Tá? Ó, aqui é o seguinte. Tchanan, tchanan, tchanan. Aqui, ó. O ar frio, tá vendo? Ó, 10, 11, 15, 12 graus. Ele está se deslocando. A gente sabe que o ar frio é que se desloca, tá? Então, esse desenho aqui é a frente fria. E aqui, ó, está 19. Opa, aqui está 19, 20, 22. Então, percebe que quando essa frente fria encostar na massa de ar quente, vai ter esse mapa aqui, ó. Olha que bonito, cara. Tá? Olha que legal, quer ver que legal? Ó a setinha aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ó a setinha aparecendo aqui, ó. Ó a setinha aparecendo. Essa é a frente fria chegando, e nessa imagem está chovendo em São Paulo, está chovendo aqui no Mato Grosso do Sul, está chovendo, né, no Mato Grosso, no Paraguai, porque a frente fria chegando. Essa imagem é isso aqui, ó. Essa imagem é isso aqui, ó. A frente fria chegando na massa de ar quente estacionada. Aí vai formar essas nuvens, vai formar isso aí. Entendeu? Legal, né? Então, essa é a chuva frontal. Quando que ela acontece? Geralmente ela acontece na primavera e no outono, tá? Que é na transição das estações. No inverno, quase nunca é difícil ter, porque o inverno é seco, né? E a última formação de chuva chamada orográfica, que é uma chuva que não tem aqui no Mato Grosso do Sul com tanta expressão. A chuva orográfica é quando a massa de ar encontra uma barreira física, uma montanha, uma cordilheira, uma serra. Tá? Bruna, que lugar mesmo do Nordeste, me ajuda aí. Que estado que é? É o Ceará? Eu lembro que a Bruninha é lá do Nordeste. Acho que é do Ceará. Tá? Então, o que acontece? No Ceará, nem tanto. Pernambuco, então fechou, Bruninha. Obrigado. Pernambuco. Tá? Ô, Bruna, você torce para alguém lá ainda? Porto, Náutico. Torce? Não? Então tá bom. Tá? Porque vai. Não, Bruna. Vai estudar. Torce para o esporte, torce para o Náutico. Sabia o quê, Léo? Pelo amor de Deus. Ai, por que eu pergunto? Ai, que tristeza, né? Meu Deus. Bruno. Vai aonde? Vai você também, Davi. Mas peraí, vou editar esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Gente, é aula de chuva, não é aula de tragédia, tá? Não vem falar essa desgraça. Que horror. Entristeci agora, Bruna. Fui lembrar do Nordeste, falar de você, né? Bacana. Esquece, gente. Cancela a Bruna. Eu cancelei. Bruninha, você tá com um parente lá agora? De verdade. Tem? Você viu que choveu pra caramba em Recife semana passada? Que é essa época do ano, né? Tá? Choveu bastante. Tá bom? Até, né, quem assistiu o jogo aí do Bahia com Vitória, foi debaixo de chuva, porque agora, essa época do ano, chove no litoral nordestino. Tá? Mas, assim, vou lembrar, falar da Bruna aqui, que é a Bruna lá de Recife, tá certo?
E qual é o nome da cidade de São Paulo que mais chove? Ó, quem falar para mim que foi em Ubatuba, se chama Ubachuva, em Ubatuba, ai, professor, fui para lá 10 dias e não peguei chuva. Fake news. Olha como é que eu estou bronzeada. Você foi em câmera de bronzeamento. Não existe possibilidade de uma pessoa passar 10 dias em Ubatuba nas férias e não chover. É mentira, tá? Desafio. Desafio que eu estou desabafando. Eu já fui e só me ferrei. Uns 3, 4 anos atrás, eu fui para Paraty, era Paratola, tá certo? Só chuva pra caramba. Parece que na professora de geografia não sabia. Eu sabia, né? Tá? Bom, o que eu estou falando, gente? Ubatuba, lá no caso de Pernambuco, não é Recife, tá? Mas lá no Nordeste, a chuva vem do mar, né? A umidade vem do mar, passa por cima de Recife e tem a Serra da Borborema aqui parada. Igual esse desenho que você está vendo aqui, tá? Ela vem a massa de ar e ela encontra com a serra e a temperatura cai e chove, correto? E chove. A chuva é provocada pelo encontro da massa de ar com o relevo, com a serra, com a montanha. Quem conhece Ubatuba, Santos, litoral paulista, até no Paraná também, você sabe que a Serra do Mar é coladinha na praia. Então, o que acontece? Vem a umidade, ela bate na serra aqui, ó, e provoca aquela chuva. É a chamada chuva orográfica. Então, tem aqui no MS, moçada, essa chuva orográfica? Cara, um pouquinho, às vezes, vai ter na Serra de Maracaju. Às vezes, quando você vai para Corumbá, aqui da Uana, você pega um pouco de umidade na Serra de Maracaju, porque é a chuva orográfica, mas aqui é muito pouco. Nessas regiões que eu falei, né, na região do Agreste Nordestino, na Serra do Mar Paulista Paranaense, né, Minas Gerais, tem muita chuva orográfica, então essa é a questão. E às vezes fica aquela dúvida aqui, só para vocês lembrarem, tá vendo aí, ó? Ó, lá vai gambiarra pedagógica, hein? A área que é úmida, tá vendo aqui à sua esquerda, está escrito Barlavento. Barlavento é o lado úmido da serra, tá? E aí a umidade passa do Barlavento e vai para o lado direito, que é o Sotavento, que é o lado seco. O sertão nordestino fica do lado do Sotavento. Recife fica do lado, Zona da Mata, do Barlavento. Agora, ai, como é que eu faço para gravar isso? Atenção, gambiarra pedagógica. Gente, onde é que você fica encharcado? Onde é que você fica molhado, inchado de tanto líquido? Aonde? É no bar. Bar Lavento é a parte úmida. Bate palma, gente. Bate palma, vocês ficaram encantados. Né? Não tem o bar molhado. Né? É uma coisa mais nojenta que tem em parque aquático, aquele bar molhado. Então, o bar molhado é o bar Lavento, é a parte úmida. E o sotavento é a parte seca. Essa de seco, sotavento. Gente, eu estou escutando vocês baterem em palma, só está rojão. Ó, ó. Não explode meu rojão porque tem cachorro. Entendeu? Ó, de novo. Não explode porque tem cachorro aqui em casa, tem que respeitar. Obrigado. Adorei. Não esquece mesmo, né, Bruno? Além de não esquecer, fica traumatizada. Tem que fazer terapia depois. Quem? Você gostou demais? Fala a verdade. Vou até tomar uma aguinha que eu estou emocionado. Tá? Adoraram, eu sei. Eu sei que vocês tiveram vergonha alheia por mim. Estou sabendo, tá? Vamos embora. E aí, para aliviar a nossa tensão, vamos fazer uma questão da Unesp? Ô, gente, cansei, tá? Estou cansado. Fala para mim a resposta aí. Não vai falar, hein? Será que é a letra C de novo, moçada, igual a aula passada? Tá doido? A figura ilustra a alteração da distribuição das como resultado de 3 décadas de desmatamento no setor de floresta amazônica. Tá bom? Então vamos lá. O deslocamento desse tipo de precipitação é o efeito de variações horizontais, rugosidade da superfície. Tá? Beleza? Então, o que nós temos aí
né? É exatamente promover a concentração. Pedrão está falando que é a letra C. E agora, hein? Então, deixa eu terminar de ler aqui. Tem gente falando de letra... Bom, que é chuva convectiva, todo mundo já matou. Será que é A ou será que é B? Então, deixa eu ler de novo, que eu estou vendo vocês responderem. Gostei que há um debate aqui. O deslocamento desse tipo de precipitação é um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que promovem a concentração, promove a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Essa mudança de circulação atmosférica pode ter como consequência na região. Eita, Bruna, isso aí, ó. Letra C, pessoal. Como consequência. Ei, galerinha, sei que vocês gostam de sushi, que é carne crua, né? E aí já foram tudo na A. Porque tem que responder o comando. Muito bem, muito bem. O comando é o seguinte: é chuva convectiva, você vê aí. Agora, você reparou, gente? Você reparou, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó. Cadê as árvores? Cadê as árvores? Cadê as árvores? Cadê a vegetação? Ó a quantidade de água, que como diminuiu, mudou e diminuiu. Então, quer dizer, alterou a dinâmica da circulação atmosférica. Vai impactar, sem dúvida nenhuma, na produtividade agrícola. Gostei do eita. Gostei, perfeito. Por quê? Parabéns. Sacou, meninos? Então, e aí? Ô, Davi, você sabe, na dúvida, qual que é a letra que tem que responder, caramba? Né? C de cenourão. C de cenourão. Pedrão, na paz aí, meu querido vascaíno? Tá bem eclético o trem aqui. Na paz, né? Aí, ó, eu falei só para causar. A urubuzada já começa a falar, né? Oh, Deus do céu. Tá doido? Tá? Vamos que vamos, vamos que vamos. Turminha, e agora a gente vai falar da circulação de ar, tá legal? Então, na circulação de ar é sobre o vento. O vento é ar em movimento, correto? Então, eu gostaria de estar aqui com meu colega professor de física para poder falar isso para a gente. Por quê? Porque é um princípio físico. Qual que é a lógica do deslocamento de ar? Qual que é a lógica? A lógica é essa aqui, moçada. Presta atenção. O vento, tá? Você tem aqui essa bolinha azul. Essa bolinha azul é a região da origem, tá certo? Da origem do vento, tá vendo? Então, o nome dessa região se chama anticiclonal. Os ventos sopram sempre das áreas mais frias para as áreas mais quentes. Você está vendo no nosso esquema, área de alta pressão, o vento se desloca para a direita, indo para a área de baixa pressão, que é a área quente, tá certo? Então, eu digo a vocês o seguinte, perdão, tá? Eu digo a vocês o seguinte, como se chama a área de origem do vento? Se chama área anticiclonal. A área de origem é anticiclonal. Qual é a área de destino do vento? Destino do vento é a área ciclonal, tá? Então, o ar sai do anticiclonal e vai para o ciclonal. Quais são as características da origem do vento? Baixa temperatura e alta pressão. Gente, alta pressão por quê? Porque o ar frio ele é mais denso. Então, ele exerce uma pressão maior na superfície. Entendeu? Você tem que pensar. Porque vai que o professor, você lembra da sua aula de química, que fala assim, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Em ambiente fechado, é assim mesmo. Eu tenho uma panela de pressão, eu aqueço a água expande e aumenta a pressão na panela. Mas eu aqueci a água e a água passa a fazer pressão na panela. Então, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Essa pressão é a pressão atmosférica, a pressão da massa de ar. Então, o ar frio ele é mais denso. E ele é mais denso, ele exerce uma pressão maior na superfície. Por que o ar-condicionado fica no alto? Porque o ar quente é menos denso. É ele o quê? Sobe, né? O ar quente, ele acende. Então, o ar quente sobe, o ar quente acende, ele é menos denso,
ele faz uma pressão menor na superfície. Então, o ar sai da alta pressão frio para baixa pressão quente. Entenderam? Esse é o princípio do vento. Quanto maior a variação de temperatura, maior a variação de pressão, maior a velocidade do vento. Entenderam? Não existe vento quente. Mesmo lá em Recife, que é uma cidade muito quente, tá? Está fazendo 30 graus lá na Praia da Boa Viagem, está vindo uma brisa marinha de 25 graus, de 28 graus. 25, 28 é menor que 30. Então, sempre o vento vem de áreas frias para áreas quentes. É física, por causa da pressão atmosférica. A origem do vento, anticiclonal. Destino do vento, ciclonal. Como é que chama? Quanto maior a variação, maior o gradiente, maior a variação, maior o gradiente de temperatura, mais forte é o vento. Então, nessa tela aqui, eu tenho um sinalzinho de mais. Repara que o vento está saindo do mais e vai para o sinalzinho de menos. Repara que o vento está indo para o sinal de menos. Então, o mais é a região de alta pressão, é a região anticiclonal, é a origem do vento. E o sinalzinho de menos é baixa pressão, alta temperatura, tá certo? Região ciclonal. É isso. Então, não é positivo ou negativo, não, é uma legenda. Sinalzinho de mais indica alta pressão, frio, origem do vento. Sinalzinho de menos, baixa pressão, calor, destino dos ventos. Beleza? Esse é o princípio da circulação do ar. Tá certo? E o que acontece aqui, eu só vou dizer uma coisa para vocês. A orientação do vento, a circulação do ar, não é a circulação do furacão, do ar, ela sofre efeito chamado efeito Coriolis. Você está vendo aí, ó, no primeiro desenho, é bem legal para você ver. Por que é bem legal para você? No primeiro desenho, você vê que a Terra gira de oeste para leste. Vou falar assim, grotescamente na nossa aula, gira da direita para a esquerda. E aí cria uma resistência e a bolinha ela faz o sentido ao contrário. A bolinha gira no sentido contrário. Está girando para a direita e a bolinha está fazendo uma curvatura para a esquerda. Ah, opa, saiu minha imagem. Espera aí que eu vou voltar aqui, agora que eu vi. Tá? Dá essas bugadas aí da imagem. Opa, vai voltar, espera aí. Oi, volta aí. Volta aí, cidadão. Oi. Ah, voltou. Beleza. Tá? Dá umas quedas aí, mas tudo bem. Então, vou voltar aqui. Aqui. Tá? Então, vou repetindo aí. Você está vendo? A Terra está girando no sentido e a bolinha fazendo sentido oposto. Oh, mas de novo, sumiu? Oh, caramba. Tô triste agora, hein? Tá? Vamos lá de novo. Ok? Tem que trocar aqui meu webcam. Voltei. Tá bom. Tá? Então, moçada, será que vai ser de novo? Agora vai de novo. Tá. Continua a minha tela. E aí, pessoal, é o seguinte, vamos relembrar uma coisa interessante. O vento sofre a influência da rotação da Terra, que é o efeito Coriolis, essa força aí que a física mostra para a gente. Então, isso interfere muito, tá, na rotação, e eu estou falando isso que a gente vai fazer uma questão da FUVEST agora. Vamos ser bem objetivo? Vamos lá, tá? O que é a minha objetividade? Gente, no hemisfério sul, onde nós moramos, a Terra gira no sentido horário. Vocês sabem disso, eu falei lá nas primeiras aulas. O sentido de rotação da Terra é no sentido horário. Por causa do efeito Coriolis, a circulação do vento é no sentido contrário, anti-horário. Então, a Terra gira no sentido horário e a circulação dos ventos é no sentido anti-horário, aqui para nós no Brasil, no hemisfério sul. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa, no Japão, a rotação da Terra, você está vendo aí, é no sentido anti-horário. E os ventos vão se fazer o quê? No sentido horário. É essa relação. Cenoura, buguei. Tcharam! Aí, ó. Resolvi sua vida agora aqui. Tá? Nessa tela tem o que eu estou falando para vocês.
No hemisfério norte, a rotação da Terra é no sentido anti-horário. O vento e as correntes marinhas vão, por causa da força Coriolis, rotacionar no sentido oposto. Então, se é anti-horário no norte, o vento e as correntes marinhas seguem o sentido horário. E no hemisfério sul? No hemisfério sul, a Terra tem a rotação horária. Então, você vai ter uma circulação do vento oposta, anti-horário, e a circulação das correntes marinhas. Eu pus esse mapa para você ver aqui. Olha aí, pessoal. Essa é a corrente de Humboldt, que passa no Chile. Repara o sentido da setinha. Está vendo aí? Olha o sentido da setinha. Está fazendo isso aqui. É o sentido anti-horário. Como a Terra gira no sentido horário, a rotação. Olha a outra aqui, corrente de Benguela na África. Também está girando no sentido anti-horário, no hemisfério sul. Olha aqui, agora fui para o hemisfério norte. Está vendo? Olha como mudou, gente. No hemisfério norte, está no sentido horário a corrente marinha, por causa do efeito Coriolis. Olha aqui de novo. Olha no Japão. Legal? Pessoal, eu fiz isso porque eu peguei esse exemplo da FUVEST, que ele é muito legal sobre isso que eu estou falando. O vento é um movimento em relação à superfície terrestre, tá? Ele se deve à existência de gradientes de pressão atmosférica, e sua distribuição é representada por isóbaras. Isóbaras são linhas de pressão, tá? Com o mesmo valor de pressão atmosférica. O vento também sofre influência do movimento de rotação da Terra, que eu falei para vocês, podendo-se, tá, entre outros, a força de desvio, conhecida como força Coriolis. Então, pessoal, veja bem, com base nos seus conhecimentos em relação ao centro de alta pressão, essa letra, repara o seguinte, primeiro, repara aqui, nessa aqui, aqui está escrito HS, tá? Muito bem. E aqui está escrito HN, beleza? Muito bem, Kim, muito bem, Davi, muito bom. Então, HS é norte. Vamos entender por que não é a letra A? Não é a letra A, não é a letra C, pelo seguinte, porque o deslocamento é circular. Na letra A, está saindo em linha reta. Então, já está errado aí, tá? Na letra C, a mesma coisa. E é pior ainda, né? Está em direção ao A. Lembra, o A é a área de alta pressão. Alta pressão é saída do vento. Perfeito? Então, ficamos aí. Agora, veja a letra D. O D está igual ao movimento, está igualzinho. Correto? Para os dois hemisférios. Então, não faz sentido, porque as rotações são opostas. Finalmente, a obra é a letra B. Perfeito, Davi, perfeito, Kim, tá? Exatamente. No hemisfério sul, a rotação é no sentido horário. Então, o vento é no sentido anti-horário. No hemisfério norte, a rotação é anti-horário. Então, o vento está saindo no sentido horário. Você enxergou isso? Olha aí, você fez uma questão da FUVEST, tá? Muito boa. Tem outra questão da FUVEST, que não é essa, é sobre a rotação dos redemoinhos, formando as ilhas de lixo. E a FUVEST pergunta, qual é o hemisfério daquela ilha formada de lixo? E você vai saber pelo redemoinho, que é o mesmo princípio da circulação dos ventos. Sacou? Legal, né? Então, aí tem a explicação para vocês. A área de alta pressão, marcada por vento de movimento centrífugo, partir do ponto central em direção às isobras circundantes de menor valor. Portanto, a representação correta dessa área indica o movimento de afastamento dos ventos. Perfeito? Matou. Está aí a explicação, segue aí. E aí, existem vários ventos, sabe? Mas, vamos àqueles que caem no vestibular. E o vento alísio é o que mais cai. O vento alísio é o que mais cai. Tá? Tem ventos polares. Quem vai fazer prova no sul tem um vento chamado minuano. Mas o alísio é o mais famoso deles. Por quê? Porque o vento alísio é um vento constante. É um vento úmido e constante. Presta atenção. Repara que o vento alísio, ele sopra dos trópicos para a linha do Equador. O vento alísio sopra dos trópicos para a linha do Equador. Então, repara, né,
Hoje eu estou brincando com você, Bruna, porque você, o fato de ser de Recife, né? Eu duvido, Bruna, que você tenha alguma filmagem sua lá em Recife, né, que o seu cabelo solto esteja parado. Eu duvido, tá? Você vê repórteres no Nordeste, eles sempre estão com os cabelos presos para evitar, né? Porque se deixar, fica aquele vento, né? Isso mesmo aí, ó, viu? Tá certo? Porque Recife recebe os ventos alísios. Isso mesmo, detona o cabelo. Isso mesmo. Os ventos alísios são ventos constantes. Quem já passeou no Nordeste, foi dar um rolê nas praias, sempre tem aquele vento gostoso, né, constante. É o vento alísio, ele sopra dos trópicos, tá vendo? E olha que interessante aqui, ó, tá? Convergência intertropical. Aí, ó, isso que eu quero mostrar para vocês, presta atenção. Pessoal, olha aí, ó, nesse nosso esquema você está vendo. O vento alísio sopra do Trópico de Capricórnio para a linha do Equador, sopra no Trópico de Câncer para a linha do Equador. Então, esse é o princípio. E o princípio aqui você vê, ó, olha só que interessante. Os ventos alísios, tá? Que vêm acima da linha do Equador e os ventos alísios que vêm abaixo da linha do Equador. Os alísios. E aí eu quero trazer uma pergunta, uma implicação. Sabe que a geografia você tem que ter conexão com a atividade humana, com a atividade econômica. Então, essa conexão é a seguinte, pessoal. O estado que mais produz sal no Brasil, ou extrai sal, é o estado do Rio Grande do Norte. Porque o Rio Grande do Norte é um estado privilegiado, geograficamente, que favorece a extração do sal. Por quê? Porque ele está próximo à linha do Equador, então você tem uma temperatura constante, um calor constante, bem elevado, e tem os ventos alísios, porque o vento ele acentua a evaporação. Eu lembro que lá na República, chamava não, desculpa, a gente secava a roupa na República, né, pendurava as roupas e batia o ventilador para poder secar. O Viçosa chovia muito, né? Claro que a roupa ficava com cheiro de cachorro, molhado, né? Mas o que faz a água sair é o vento, não é o calor. Então, como venta muito no Nordeste brasileiro, né, que a gente brincou agora falando da Bruna, você tem uma evaporação mais acelerada. Então, você consegue evaporar, tirar a água do mar e extrair o sal com mais velocidade. 80% da produção de sal brasileira vem do Rio Grande do Norte. Depois, se você dá um rolê na sua cozinha, se tiver um pacote de sal fechado, você vai ver que a origem do sal é do Rio Grande do Norte, beleza? Contrário do alísio, contralísio. Se o alísio sai do trópico para o Equador, o contrário vai ser o quê? Do Equador para o trópico. Contralísio. Se o alísio é úmido, o contralísio é seco. Nós não temos no Brasil contralísio, tá? Mas estou citando porque você já sabe. Você sabe que o alísio é úmido e constante, o contralísio é seco, também é constante. Só que o alísio vai do trópico para o Equador e o contralísio vai do Equador para o trópico. É isso que você tem que saber, tá? Beleza? O polar, bacana. Essa aqui eu vou passar agora, não vou fazer com vocês, depois a gente vai falar com calma, tá? Porque eu quero falar com vocês dos ventos ciclônicos. Eu quero falar com vocês desse tema, que são os famosos ventos ciclônicos. E já vamos quebrar de vez qualquer ideia. Vento ciclônico é vento circular. Tá? E o vento ciclônico, o vento ele sai da alta pressão e vai para o centro. E o centro é a baixa pressão. Tá? O vento ciclônico, gente, eu tenho dois ventos ciclônicos aqui na tela. O da sua esquerda é o furacão. E da sua direita é o tornado. O furacão, ele é diferente do tornado, por quê? Porque o furacão, gente, ele tem aqui, ó, aqui, quer ver? Ele tem um diâmetro de 600 quilômetros. Ele tem um diâmetro de até 600 quilômetros. A gente não consegue ver o furacão. Não consegue. Quando a gente está no nível do mar, a gente vê uma grande tempestade chegando, mas você não vê esse redemoinho. Só filme, tá? Filme que tem esses migué. Filme que tem migué. Porque o furacão a gente não consegue ver esse redemoinho. E o tornado,
que é o que está à sua direita, tá? O tornado ele tem um diâmetro menor, estourando 15 quilômetros, 10, 2, 8 quilômetros. O furacão é um vento circular que acontece no oceano e termina no continente. O tornado só acontece no continente. Então, o vento ciclônico é o vento que gira, tá? Então, vamos lá, tá? Primeira coisa, olha só, os ventos ciclônicos, eles são tropicais. Eles acontecem entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tem nome essa região, eu até esqueci de falar na questão anterior aqui, ó. Peraí, tá? Tem nome essa região, tá? Essa região aqui, ela se chama Z, T, ZC e T, tá? Essa região aqui, ó, essa região aqui, ela é ZCIT. O que significa? Z, zona, C, convergência, IT, intertropical. Então, os ventos convergem na zona intertropical, eles vão para a zona intertropical. Por isso, você não precisa decorar, você só vai pensar. Zona, local. Convergência, converge. Intertropical, vai para a região dos trópicos. Tranquilo? Tá? Então, é essa zona de convergência intertropical, beleza? Maravilha, tá? Então, os ciclones, eles só acontecem na ZCIT. Os ciclones só acontecem na zona intertropical. Agora, por isso que eu fiz aquela tabela anterior, quer dizer para vocês. Os furacões, eles respeitam, ouve os ouvidos que eu vou falar, os furacões seguem a rotação da Terra. É diferente da circulação da corrente marítima, é diferente da circulação dos ventos. O girar dos furacões, dos ciclones, dos tornados, é igual da rotação, tá? Então, ó, antes de eu falar, ó essa imagem aqui. É um furacão no hemisfério norte. Qual que é a rotação do hemisfério norte? O hemisfério norte é anti-horário. Olha aí o furacão girando anti-horário. E no hemisfério sul, a Terra gira no sentido horário. Então, gira de novo no sentido horário. Beleza? Só para você não confundir, tá? Uma coisa é uma coisa, como diz o grande sábio, outra coisa é outra coisa. A rotação dos ciclones respeita a rotação da Terra. Mas, como eu disse para vocês, ciclone é um nome genérico, é um nome geral. Quando esses ciclones acontecem no Oceano Atlântico, se chama furacão. Quando acontece no Oceano Pacífico, chama tufão. E quando acontece no Oceano Índico, se chama ciclone tropical. É a mesma coisa. Ventos circulares saindo de alta pressão para o meio de baixa pressão, com diâmetro de 600 quilômetros, com velocidade de até 250 km por hora, destruição. Só que a localização é que define, tá? Olha aí que interessante, pessoal. Tá vendo? Tempestade ciclônica, que é o primeiro aí da sua tela, tá no Oceano Índico. Tufão, tá no Oceano Pacífico. Furacão ele está no Atlântico e também no litoral do México, do Pacífico, tá? Beleza? Ciclone tropical, está no Índico, tá vendo? E olha outro detalhe, Ó, que linha é essa? São os trópicos. Como é que chama essa região? Zona de convergência intertropical. Então, é nessa região que se acentuam, com época de acontecer. Tá? Então, por exemplo, a partir do mês que vem começa a temporada de furacão. Setembro é o pior mês. Tá? Beleza? E depois aqui, quem tem aula com a Dani aqui é a Bruna, é o Léo, né? O Pedro. A Dani tem uma experiência maravilhosa. A Dani foi para os Estados Unidos, quando ela chegou domingo, na terça-feira veio o famoso furacão Irma. Na época ela estava cheia de alunos da escola, fazendo uma excursão.
foi uma emoção. Agora ela conta dando risada, mas pensa no pânico. E eu lembro que eu dei uma aula para eles, né, explicando a geografia da viagem deles. Falei, ó, gente, vocês estão indo agora para a Flórida, que é em setembro, gente. E em setembro é temporada de furacão, mas não vai acontecer nada, não. Vocês vão vai dar tudo certo e tudo mais. Cara, os meninos só falavam assim, boca, língua preta de cenoura. Tá doido, ele falou isso, falou tudo. E só tem um detalhe, tá, pessoal? Com o aquecimento global, a variação de temperatura está ficando cada vez mais expressiva, está aumentando o gradiente. Então, o aquecimento global tem aumentado a ocorrência de furacões no Atlântico, a ocorrência de tufões no Pacífico, a ocorrência de ciclones tropicais no Índico, tá? E aí, pessoal, só para ilustrar para vocês, os furacões, eles são da nome de pessoas. E a ordem é alfabética. Se começa com A masculino, Arthur, o B vai ser Berenice, o C vai ser Charles, o D vai ser Daniele. Então, os furacões seguem uma ordem alfabética. No ano que começa com masculino, no outro ano começa com feminino. E vai alternando para catalogar, tá? Por isso que eu falei, a Dani pegou o I, furacão Irma. Teve outros furacões antes. Só que nós só sabemos dos furacões quando ele vai destruir os Estados Unidos. Porque quando é notícia de destruir Cuba, quando é notícia de destruir a Jamaica, ninguém fala nada, mas vai destruir os Estados Unidos, ó, o Katrina com K, tá? Então é sempre assim. E quando acaba o alfabeto, entra no alfabeto grego, tá? Tempestade alfa, beta, gama, tá bom? Essa é a origem dos nomes. Pessoal, o que é o tornado? O tornado são os ventos circulares do continente, tá? Esse é muito comum você ver em documentários da Discovery. Qual que é o comentário da Discovery? O comentário é caçadores de tornado. Eles acontecem no interior, tem que ter geografia plana, tá? Geografia plana. Então, tornado tem aqui, tá, pessoal? Olha o mapa dos tornados aqui, ó. Esse é o mapa dos tornados. Vem comigo, ó. Primeiro aqui na Europa, planície parisense, planície germano-polonesa, geografia plana, tá? Os tornados não são tropicais, exclusivamente. Isso acontece no continente. São os ciclones que são tropicais, os tornados na área temperada. Tem que ter variação de temperatura. Na Índia, na China, tudo aí é plano, tá? Mas a maior ocorrência são nos Estados Unidos. Semana passada teve um que detonou parte do interior americano. Detonou. Mas aqui no Brasil também tem, ó, tá vendo o mapinha aí? Apareceu. Aqui no Brasil também. Aqui no Mato Grosso também, do Sul, tá? Calma. Aqui no Mato Grosso do Sul, que eu gasguei aqui para falar, tá? Então, quem é do interior aí sabe que vai dar uns pés de vento na plantação lá e derruba tudo. É tornado. São ventos de 70 por hora, 100 por hora, até 350 por hora, tá? De vez em quando, a cidade que eu morei, lá em Indaiatuba, teve um tornado em 2005, foi um arrasador. Detonou parte da cidade. Saiu até na National Geographic, tá? Na região de Campinas. Oh, barulho. Você não vai lembrar, vocês vão lembrar, mas quando você vai no aeroporto de Viracopos, tem uma placa na rodovia assim, cuidado, os ventos laterais fortes. Verdade, lá venta demais. E aí pode ocorrer o tornado. É plano, 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 plano. Então, os tornados são ventos continentais, tá? Ó. Tornado e tempestade causam morte, devastação, deixam 32 mortos nos Estados Unidos, tá? Aqui, ó, foto mostra tornado com rajadas de 100 km por hora que arrancou árvores por raiz de Santa Catarina, ó. Ó a imagem aí, ó. Tá vendo? É comum, tá? É que só sabemos quando morre gente. Tá bom? Olha outro tornadão aqui, punk, para você dar uma olhada aí nos Estados Unidos. Falou? Bom, deixa eu ver aqui. Hoje eu prometi que eu não vou esticar muito, não. Né? Teve gente que falou, oh, você não vai demorar muito e tal. Hoje eu não vou detonar vocês como eu detonei a aula semana passada. Não tem problema, não. Só vou fechar aqui, ó, com os últimos fatores, tá? A latitude, eu já falei para vocês, norte-sul, de forma chamada zonas térmicas. Linha do Equador é mais quente, como é que chama essa zona? Intertropical.
zona de convergência intertropical. Aí eu vou para a zona temperada, vai esfriando, vou aumentando a latitude, vai ficando frio lá no Polo Norte como no Polo Sul. Tranquilo? Tá? Outro fator importante aqui para a gente vai fazer um exercício rapidinho aqui. A altitude, gente. Olha que interessante. Ó, sacanagem. Aqui não tem Santista aqui e eu acho que não podemos fazer bullying com Santos, é demais. Mas, ó, Santos está na parte mais baixa aqui do relevo. Do relevo, não é da tabela, não. Tá? Para não criar bullying aqui. Santos fica ao nível do mar, tá bom? E olha a temperatura de Santos, 21,9 na nossa tabela. Aí eu subo a Serra do Mar. Ah, ó o que eu fiz aqui, ó. Cabrum, olha aqui. A umidade veio do litoral, tentou subir a Serra do Mar, choveu. Chuva orográfica. E é muito úmida a Serra do Mar, tá? Aí eu cheguei em São Paulo, 800 metros de altitude. Então, você já tem uma temperatura de 17 graus, quer dizer, mais frio. E aqui você sobe a famosa Serra da Mantiqueira e vai à cidade mais famosa de São Paulo, e também muito famosa no Brasil, que é Campos do Jordão, que fica a 1.800 metros. E a temperatura na nossa tabela nos mostra uma temperatura média de 13,6. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Beleza? Quanto maior a altitude, menor a temperatura e também menor a pressão atmosférica. Mas vamos lá. Baseado nisso, vamos fazer essa da Oeste aí do Paraná. Eu coloquei um mapinha aí do lado para dar uma ilustração, mas vamos lá. Apesar da cidade de Paranaguá, Curitiba e Guarapuava estarem praticamente na mesma altitude, apresentam diferenças nas suas respectivas temperaturas médias anuais, como é apresentado na seguinte tabela. Tá? Então, Paranaguá está a 5 metros de altitude, é no nível do mar, famoso Porto de Paranaguá, onde sai a soja do Brasil Central. Temperatura de 21,5 graus. Curitiba, né, mais fria, 900 metros de altitude, 935, tem uma média de temperatura de 18 graus. Guarapuava fica a 1.120 metros de altitude e tem 17 graus. Sobre a diferença, assinala a alternativa correta. Será que vai pintar aqui alguém respondendo a letrinha para mim? De novo, será que é C? Cara, eu estou muito egocêntrico, né? Eu estou muito egocêntrico, Kim. Tá doido, sou. Já tá ficando viciado o algoritmo aqui, hein? Ei, Bruninha. Tá ficando viciado o algoritmo. Letra C. Isso mesmo. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e o ar é mais rarefeito. Né? Perfeito, sem dúvida. Maravilha. Gente, nós vamos parar por aqui, tá? Obrigado pela audiência, valeu. A gente continua na próxima aula, que eu já entro com isso e já vou falar dos climas do mundo e do Brasil. Eu acho que fica melhor assim, senão fica muito pesado e a gente tem a semana toda.